Olá, pessoal. Nós estamos iniciando agora uma aula sobre fisiopatologia dermatológica. Nós vamos falar um pouco a respeito do sistema tegumentar, que na atualidade é mais utilizado o termo tegumento comum, dividindo a sua comunicação com outras estruturas do corpo, assim como a divisão da pele. Então, aqui nós vamos até a etapa de dividir a epiderme e a derme e o tecido subcutâneo. Para iniciar, então, basicamente, o nosso objetivo é estudar, né, essas partes do sistema tegumento, tratando de fisiopatologia dermatológica. Agora nós vamos falar da fisiologia, de como ele funciona, e em seguida nós vamos fazer colocações em cima de como esse sistema ele é alterado e gera, por exemplo, acnes, comedões, pintas, manchas, estrias, cicatrizes. E a imagem aqui está muito sugestiva porque ela traz para a gente um conceito do que vai compor o sistema tegumentar ou o tegumento comum, de modo que as mamas também integram esse sistema. Então, coloco um desafio para vocês aqui, em cima do tegumento comum. Você sabe para que ele serve? Você consegue enumerar e elencar as camadas do corpo, se possível, citando as camadas da pele também? Então, dá um pause no vídeo e faça essa primeira reflexão em cima do conhecimento que você tem até aqui. Eu tenho certeza que essa aula vai melhorar o seu conhecimento em cima desse conteúdo. Então, pessoal, nós vamos iniciar aqui com uma imagem tratando a respeito das estruturas de superfície que fazem contato com o tegumento a nível de pele, tratando desde a superfície até chegar no osso, que é a parte mais profunda aí que ele vai ter relacionado. Então, a gente começa com a pele, que recobre todo o nosso corpo, né? E ela termina com uma camada de preenchimento de gordura, que é o tecido subcutâneo. Logo abaixo, né, da pele, né, na derme e epiderme, e do tecido subcutâneo, a gente vai ter os músculos, e os músculos estão relacionados com a estrutura que é os ismás, que nada mais é do que um sistema músculo-aponeurótico superficial, que ele funciona como uma rede segurando o músculo, o tecido subcutâneo, a própria pele. E é extremamente importante aí quando a gente fala de estética, e especialmente a estética facial. Então, esses mas, ele vai ter ligamentos de retenção, que ajuda a gente a sustentar essas estruturas no corpo. E lá mais profundamente, ele vai ligar o periósteo, que é uma camada protetora que está colocada de fora do osso e que, em conjunto, tudo isso combina para a pessoa jovem ali manter tudo no lugar bonitinho e novinho. Mas que quando a gente vai passando pelo processo de envelhecimento, diminuindo a produção de várias das estruturas, os SMAs com certeza vão influenciar no seguramento do rosto, quando a gente começa, por exemplo, a apresentar o rosto, a face em derretimento. Então, vamos entrar agora no sistema do tegumento comum, que é o que a gente quer aprofundar nesse momento. O tegumento comum tem várias estruturas. Então, a gente começa com a pele, com as duas camadas que ela possui, epiderme e derme. O tecido subcutâneo não é uma terceira camada, mas ele vai estar ali presente nessa imagem aqui. A gente observa essa parte amarela sendo o tecido subcutâneo. E o tegumento comum vai ter anexos. Quem são esses anexos? Cabelos, incluindo os pelos, sobrancelhas, cílios, pelos que a gente tem no nariz, na orelha média, aqui na superfície do corpo, as unhas e as glândulas. A gente tem glândulas que a gente chama de sudoríparas, que são écranas e apócrinas. A gente vai entender agora qual é a diferença de uma com a outra. As glândulas sebáceas, as glândulas de cera e também as glândulas mamárias. Em conjunto, o tegumento comum ele tem funções muito importantes, conforme a gente pode ver aqui nesse retângulo marrom. Ele serve como barreira protetora contra agentes externos, ajuda na resposta imune, sendo uma barreira física extremamente importante, e química também, porque a gente produz alguns componentes que vão ajudar a defender o nosso corpo. Contribui com a regulação da temperatura corporal e também com a hidratação do corpo. A barreira da pele, que é o extrato córneo, ela é super importante para evitar que a gente elimine muito volume hídrico. Ele serve para a função de sensibilidade do tato, atua na excreção e também ajuda a gente a fazer a síntese de vitamina D e B. Vamos iniciar falando a respeito dos 4 tipos de glândulas exócrinas que a gente tem. Exócrinas porque elas vão lançar o conteúdo que é produzido para fora do corpo, ou seja, na superfície da face. Nas sudoríparas, que são aquelas que vão ser responsáveis por produzir o suor, nós temos as glândulas équinas e apócrinas. As sebáceas vão ser glândulas responsáveis por produzir o sebo, que também é importante para ajudar a fazer essa hidratação, uma barreira para segurar essa água. Ceruminosas vão ser as produtoras de cera que a gente vai encontrar lá na orelha média e o ouvido médio. E também as glândulas mamárias, que a gente tem associação com a produção do leite materno. Então, aqui mostrando para vocês. Em relação às glândulas sudoríparas, precisamos diferenciar as glândulas sudoríparas équinas das glândulas apócrinas.
As écrinas vão ser aquelas glândulas sudoríparas, olha aqui mostrando na imagem, que ela vai ter ali todo o desenvolvimento na derme, mas ela vai formar um canal que vai passar pela epiderme e sair para fora do corpo. Então, a gente encontra ela em todo o corpo, inclusive nas palmas e plantas, palmas das mãos, plantas dos pés. Vai ser responsável por produzir um suor do tipo aquoso, fino, que vai ajudar a regular a temperatura no processo de evaporação. Já as apócrinas, quando a gente olha aqui na imagem, ela vai ter seu desenvolvimento aqui na derme, que é essa parte rosinha mais escura, mas ela vai fazer projeção e vai cair aqui, ó, no folículo piloso, que é esse buraquinho que envolve o pelo. Então, ela vai jogar seu conteúdo aqui, ó, no canal do pelo. É mais comum as apócrinas acontecerem na axila, na genitália. E o suor aqui vai ser diferenciado, vai ser um pouco mais espesso, oleoso, porque ele é rico em proteínas, lipídios, sendo liberado no folículo piloso. Sendo assim, a função dele não é exatamente ajudar a regular a temperatura, mas sim a controlar o cheiro do corpo, que a gente chama aí com o CC. Mas também está envolvido com a questão de excitação sexual e no estresse emocional. Pode observar que quando você fica mais nervoso, você pensa assim, meu Deus, estou suando demais. Então, nesse caso, são as glândulas sudoríparas apócrinas que vão estar sendo ativadas nesse momento. Outro tipo de glândula que a gente tem no tegumento comum, voltando aqui para a parte da pele, são as glândulas sebáceas. Essas sebáceas, conforme mostra aqui na imagem, também vão dar dentro do folículo piloso, mas elas vão produzir uma substância diferente do suor. Então, elas são produtoras de óleo que ajudam a inibir as bactérias. Nos mantém à prova d'água, né? A gente não tem uma evaporação suor em excesso e evita, por exemplo, que os nossos cabelos e peles eles fiquem secos. Esse sebo que é produzido nada mais é do que uma mistura de lipídios, substâncias serosas, que vão ajudar a fazer lubrificação, impermeabilização, amolecimento, e tem também uma ação bactericida, ou seja, ajuda a controlar os tipos de bactérias que estão ali naquele lugar. Pensando nas glândulas sudoríparas, écrina e apócrina, nessa imagem que a gente está representando, ó, em rosa escuro, a epiderme, em rosa claro, a derme, lá embaixo em amarelo, o tecido subcutâneo, a gente observa que essa glândula sudorípara aqui, ó, que cai diretamente na epiderme, ela é écrina ou apócrina? O que você acha? Tan, 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 tan. Então, acertou quem falou que é a apócrina, porque a gente já sabe, ou desculpa, a écrina, porque a gente já sabe que a apócrina vai cair no folículo piloso e ela está associada com o cheiro do corpo. Essa glândula aqui, então, é uma glândula que produz aquele suor inodoro, sem cheiro. E as glândulas ceruminosas? Então, essa imagem aqui está representando muito bem aonde a gente tem a cera, que é aquela que a gente tira do ouvido lá quando a gente limpa o ouvido com o cotonete. As glândulas ceruminosas são glândulas sudoríparas do tipo apócrinas que foram modificadas. E elas vão incluir as glândulas de Moore, lá nas pálpebras, e as ceruminosas no ouvido externo. Elas são responsáveis por produzir a cera de ouvido. E essa cera do ouvido é muito importante porque ela mantém a superfície externa do tímpano flexível, evitando a secagem. Então, não é legal a gente ficar tirando totalmente a cera do nosso ouvido, não é igual a gente vê nos vídeos aí de algumas redes sociais. E as glândulas mamárias, para que elas servem, Poliana? Então, as glândulas mamárias, conforme novamente a gente vem na imagem aqui observar a estrutura, olha que interessante. A gente parte da caixa torácica, onde a gente tem aqui as costelas sendo representadas com esses círculozinhos amarelo claro, vários músculos aqui intercalando elas, né, os músculos intercostais. Anteriormente, aqui na frente, a gente vai ter também os músculos peitoral maior e menor. E à frente deles, a gente tem as mamas, sendo as mamas constituídas aí de bastante gordura, ou seja, tecido gorduroso, mas também de um tecido glandular que está localizado em lóbulos. Eles vão formar ductos e canais lactíferos para poder fazer a ejeção do leite, por exemplo, quando a mulher estiver amamentando. Então, basicamente, a glândula mamária é muito importante no processo aí de propagação da espécie pela produção do leite materno. Algumas pessoas podem apresentar mais mamas do que o habitual. O que é o normal? 2 glândulas mamárias. Quando a pessoa apresenta mais, né, sendo elas desenvolvidas ou não, a gente chama isso de polimastia. Tem várias mamas. Ah, e os homens? Será que os homens possuem também tecido mamário? Sim, homens possuem tecido mamário. E também glândulas mamárias. É claro que em menor quantidade, com menos estímulo hormonal, porque a gente tem os hormônios sexuais femininos atuando ali como estimulantes para poder ajudar a desenvolver as glândulas mamárias femininas lá na puberdade. Quando o homem apresenta o desenvolvimento dessas glândulas mamárias, a gente chama isso de ginecomastia. E, por conta dele ter toda a estrutura anatômica aqui das glândulas mamárias, é possível sim que o homem também apresente câncer de mama. Então, o câncer de mama não é exclusivamente feminino, ele pode acontecer também em homens. Falando a respeito da polimastia, né, a gente ter mais do que 2 mamas, a gente pode usar o termo também mama acessória,
E é interessante a gente observar aqui, ó, qual que é normalmente a disposição anatômica quando elas acontecem. Então, vamos verificar essa imagem aqui em preto e branco, que está mostrando aqui o desenvolvimento do embrião, né? No início aqui, ó, a placenta ligada ao cordão umbilical e o embrião aqui desenvolvendo quando ele ainda tem, inclusive, a cauda, né? Essas linhas aqui na adulta, na mulher, demonstra como que é o processo de migração dessa glândula mamária quando a gente está em formação. Então, quando uma pessoa apresenta ali um tecido mamário acessório, isso vai acontecer ali normalmente entre a segunda, sexta costela, perto da axila, do abdômen, conforme a gente observa nessas outras imagens aqui, ó, por exemplo, essa pessoa aqui que apresenta possivelmente uma mulher, mas ela tem 4 glândulas mamárias, né? E aqui a gente observa uma outra pessoa com a glândula mamária aqui axilar, né, bem embaixo da axila, aqui uma imagem masculina, também com a presença de uma glândula mamária, só que já indo ali para a região, né, terminando aqui o tórax, indo para a região do abdômen.